Olá pessoas, bem-vindos de volta a essa série de vídeos onde estamos desenvolvendo uma Game Engine do zero e eu estou explicando linha por linha, passo a passo de tudo que a gente está construindo. Nesse vídeo nós vamos criar uma janela no Windows e é sobre essa janela que a gente vai renderizar todo o nosso conteúdo, os nossos jogos e seja lá o que for que a gente for fazer nessa engine. Então, bora pro vídeo. Ok. Então, antes de entrar no conteúdo, eu só queria fazer uma errata. No último vídeo eu falei que eu usaria essa função, loadIcon, para carregar o ícone da nossa aplicação, que fica... Deixa eu só situar. É esse cara aqui. Vou ficar bem... Esse ícone que fica no executável, ele não é setado por essa função. Na verdade, a gente nem precisa chamar essa função. Eu falei do arquivo de resource no último vídeo e a gente definiu um ícone lá. Basicamente, o Windows vai pegar o primeiro ícone definido no arquivo de resource e esse ícone vai ser usado como ícone da aplicação. Então eu não precisava ter chamado loadIcon aqui, por isso eu estou tirando ele do código. Eu fiz algumas outras alterações menores, por exemplo, na platform small platform.h, que agora essa classe ela vai ser uma struct, porque em C++ as structs tem todos os membros públicos por padrão e é assim que eu prefiro programar. Também a engine, small engine.h, eu vou transformar essa classe numa struct e eu posso tirar essa definição de public daqui, porque todos os membros são públicos por padrão. Dito isso, a gente pode fazer e partir direto para o conteúdo desse vídeo, que é criar uma janela no Windows. Ok. Aliás, tem esse comentário aqui que eu queria fazer. Alguém deixou um comentário no último vídeo, eu não lembro agora o nome da pessoa. De qualquer forma, obrigado pelo comentário. Perguntando se eu ia usar GLFW ou Glue, que são duas bibliotecas diferentes para coisas diferentes, mas ambas relacionadas a criar janela e obter o ponteiro das funções OpenGL no Windows. E eu respondi no comentário, mas eu só queria enfatizar isso aqui. Eu não vou usar biblioteca nenhuma nessa série. O objetivo dessa série é a gente estudar e conhecer como de fato uma Game Engine é escrita e aprender o máximo possível sobre tudo que está envolvido na criação de uma Game Engine. Então, tudo que a gente for criar, todas as funcionalidades que essa engine vai ter, vai ser escrita por nós do zero, ok? Então, só para deixar isso claro, e vamos seguir para o conteúdo. Ok, vamos criar uma janela no Windows. Eu vou abrir o small platform.h e small platform Win64, ok? É o header e a implementação da nossa plataforma. Vou definir um método createWindow que recebe a largura da janela, a altura da janela e um const char pointer, que é o título da janela. Esse método vai retornar um ponteiro para uma window. E uma window é também uma struct, que eu estou dizendo aqui no header file que ela existe, mas perceba, eu não estou declarando a estrutura. Eu não estou dizendo quais são os campos dessa estrutura. E o compilador, a gente vai retornar um window pointer. E o compilador, quando passar nessa linha, ele vai saber que ele tem que retornar um ponteiro para um tipo window, mas ele não vai saber o que é um tipo window. E eu posso fazer isso já que eu
não estou acessando o tipo window, não estou acessando nenhum membro interno dele, não preciso saber o tamanho que essa estrutura tem, nem nada disso. Eu só me refiro a um ponteiro desse tipo. Então o compilador, como todo ponteiro tem o mesmo tamanho, ele vai saber compilar isso aqui. E por que eu estou fazendo isso dessa forma? Porque eu não quero que as pessoas que os programas que conhecem a plataforma e falam com a plataforma saibam o que tem dentro de uma window, já que cada plataforma cada plataforma tem requerimentos diferentes e atributos diferentes para suas janelas. Os passos que eu vou levar para criar uma janela no Windows não são os mesmos passos para uma janela para Mac, ou no Linux com X-Windows, ou Android que nem tem janela e a gente vai ter que cuidar disso se a gente for fazer uma plataforma Android. O ponto é, a gente não quer que as pessoas que falem com a nossa window conheçam a implementação de window. Eles só vão saber que eles têm um objeto do tipo window pointer e nunca vão conseguir acessar o interior desse cara. E eu faço isso só declarando o window dentro da plataforma que a gente está programando. Então, struct window. Por enquanto eu não vou botar nada. À medida que a gente for desenvolvendo, eu vou preenchendo essa estrutura com as coisas que forem relevantes. Mas só para ficar claro o porquê que eu estou fazendo dessa maneira. E já vamos criar nosso método aqui. Platform. Ok. O que eu preciso para criar uma janela para Windows? Basicamente, duas coisas. Eu preciso registrar a classe da janela e depois criar uma janela daquela classe. E quando eu digo classe, eu não digo classe no sentido de orientação a objeto. É que para o Windows tudo é uma janela. Um botão é uma janela, uma caixa de texto é uma janela, uma barra de scroll é uma janela, é uma window para ele. E cada uma desses widgets, desses controles, tem uma classe, que é basicamente o nome dele, do controle. Então, uma classe de janela é basicamente você dizer o nome dela, alguns atributos, e linkar ela, ou seja, ligar ela com uma função que vai ser responsável por processar todos os eventos que o sistema operacional mandar para essa janela. E isso é feito com uma função chamada register class. Ok? Vamos dar uma olhada na register class ex. Essa função só recebe o ponteiro por uma estrutura wnd class exa. E essa estrutura tem bastante campos. Vamos lá. wnd class exa window class, ok? Vou inicializar toda a estrutura com 0, ou seja, isso faz com que a estrutura inteira seja inicializada com 0. E agora a gente vai começar a preencher os membros dessa estrutura. Deixa eu passar já aqui o endereço de wc. cbsize é o tamanho da estrutura, então basta dar um size of wnd class exa. Style. Vamos ver o que a documentação pede pra gente. Style pode ser qualquer um dos styles aqui. Combination of class styles. De todos os estilos. Ok, entrou uma borboleta aqui, som.
2h06 da manhã. Coisas incomuns. Vamos lá. De todos os estilos que eu posso usar aqui, eu acho que eu só vou usar esse onDC, que significa que a gente vai alocar um device context por janela. Cada janela vai ter seu próprio device context, que a princípio me parece correto. E um device context é o contexto da renderização 2D da janela. Então, quando a gente vai renderizar alguma coisa, quando o Windows vai renderizar alguma coisa nessa janela, sem, evidentemente, utilizar a GPU para isso. Bom, pode ser que ele utilize por baixo dos panos, mas isso é basicamente o estado da renderização da janela. Então ele guarda qual é a grossura do traço que ele está utilizando, qual é a cor que ele está usando para background ou foreground de alguma coisa. Ele guarda a cor do background da janela ou alguma coisa assim. Eu vou falar com bem mais detalhes sobre o Device Context no próximo vídeo, que é quando a gente vai alocar um contexto OpenGL para nossa janela. Mas por hora só saiba que o Windows se refere ao estado de renderização da janela e ele armazena o estado de renderização da janela numa estrutura que é o Device Context, ok? Ok, dito isso, vamos lá. CS onDC é o único estilo estendido que a gente quer. onDC. Só garantir que eu tenha digitado certo. Ok. Depois ele pede um ponteiro para a função que vai processar todos os eventos que o sistema operacional mandar para a nossa janela. E essa função ela tem uma assinatura específica que é WNDproc. Essa é a sintaxe. Eu vou definir o WNDproc como uma função solta, ela não faz parte da nossa classe. Ok, esse é o nosso WNDproc. O WNDproc ele tem o handle da janela, é basicamente como o sistema operacional identifica a nossa janela, a mensagem que o sistema operacional está mandando para a gente, e dois parâmetros que seriam parâmetros da mensagem, que ele chama de wparam e lparam. O que a gente vai ter aqui é um switch case, onde a gente testa o tipo da mensagem. E se a gente processar a mensagem, por exemplo, case window message de qualquer coisa, a gente tem vários tipos de window message. A gente vai fazer alguma coisa, processar essa mensagem e retornar 0 para dizer que a gente processou ela. Se a gente não processar a mensagem, a gente pode cair no default, que é dizer para o Windows: "Ei Windows, faça a coisa padrão que você faria com essa mensagem caso ninguém tenha processado ela." E a gente faz isso retornando o que def window proc retornar. E a gente só passa todas as mensagens para frente nesse cara, que é: eu passo o handle da janela, passo a mensagem, passo wparam e lparam. E seja lá o que o Windows faz por padrão com essa mensagem que eu não processei, ele vai fazer aqui return e vai retornar se ele processou ou não a mensagem, mas ele vai fazer a coisa default com esse cara. Como a gente ainda não tem um caso específico para tratar, eu vou tirar essa linha. E o nosso switch case tem só o default. Por hora. Paciência. Ok, então a gente já tem o nosso window proc definido. Eu vou dar o ponteiro para ele, que é... vamos chamar esse cara de small window proc. Small window proc. Depois, CLS extra. Se eu quero que ele aloque alguma memória a mais junto com a estrutura da classe da janela,
e a gente só vai ignorar esse cara, porque como eu inicializei a estrutura como 0, esse cara já vai estar 0. Window Extra também, esse cara vai estar 0, só estou ignorando. Depois ele me pede o handle de instância da aplicação, que eu expliquei no vídeo passado o que era. E a gente não tem ele aqui, mas eu não sei se eu falei isso no último vídeo, a gente pode sempre obter o handle de instância da aplicação, o principal, chamando getModuleHandle e passando null. Ele sempre retorna o handle de instância da aplicação atual. Então, hinstance. Depois ele me pede um ícone. E nesse caso sim eu vou querer usar loadIcon, passando o handle de instância. Ou eu poderia também passar null aqui, porque como ele não tem handle de instância, ele vai chamar o getModuleHandle lá embaixo. Calma. Ele vai chamar o getModuleHandle de qualquer forma e vai obter o handle da aplicação. Então, nesse caso, tanto faz. E depois ele a gente passa o ID do ícone, que é... esqueci... Vamos incluir aqui o arquivo de resource, como a gente fez no último vídeo, que eu chamei de small resource win64.h, certo? Vamos dar uma olhada nesse cara. File, chamei de small icon ID. Então é o mesmo cara, exatamente isso que eu quero passar aqui. Small icon ID. Depois ele pede o handle para um cursor. A gente não tem um cursor específico, eu vou ignorar. O background. Ok. Isso não é tão importante para o nosso caso, já que a gente vai estar renderizando com OpenGL em cima dessa janela. Mas para esse vídeo ele é relevante. Qual é o background da janela? Uma cor para ele limpar a janela. GetStock. Object, e eu posso passar Black Brush, talvez, Black Brush, e esse cara é um HBrush. Essa é a forma que o Windows me dá de eu dizer para o Windows aí, pega a cor preta e pinta o background da minha janela. É isso. De novo, isso tem a ver com Device Context. Isso vai ficar associado lá no meu Device Context, que a cor que eu pinto o fundo da janela é preto. Eu sei que não é muito intuitivo, mas é o jeito que o Windows funciona. Okay? Isso significa que o fundo da janela vai ser preto. Depois ele pergunta se eu tenho um menu. A gente não tem um menu nessa janela. E deixa eu tratar desse cara primeiro, Icon Small. Essa classe de janela pode ter um ícone e um ícone pequeno. Se eu não associar um ícone pequeno, ele vai usar o mesmo handle do ícone grande para o ícone pequeno. Então, para a gente é o que a gente quer. Vamos passar 0, que é o que a gente já está fazendo aqui na linha de cima, ok? E depois isso aqui é muito, muito importante, que é o nome da classe da janela. Eu vou botar numa variável aqui, vai. Const char pointer small window class, que é igual a small window class. E a gente vai passar ele para cá, small window class. Ok? Uma vez que a gente tenha preenchido isso tudo, eu posso perguntar se eu não conseguir registrar a janela, eu retorno null pointer e vou deixar um to do aqui para a gente logar um erro quando a gente tiver alguma função para de fato logar erros, que a gente ainda não tem. Mas se a gente eventualmente passar dessa linha, a próxima etapa é Create Window. EXA. Vamos dar uma olhada nos parâmetros dessa função. E não são poucos.
indentar isso aqui. Ok. Estilo estendido da janela. Vamos passar 0 nesse caso. Depois ele me pede a classe do tipo da janela que eu estou criando. Isso é o Small Window Class que a gente declarou lá em cima. Depois Window Name, que é o título da janela, que é o que a gente está recebendo por parâmetro aqui. Ok? Então eu vou passar Title. Depois ele me pede os estilos da janela, e isso sim é importante. Sempre programem com a documentação do que você está trabalhando do lado. Não tem outro jeito de se programar, ok? Ou você lembra de todas as coisas, ou você tem a documentação do lado. E não dá para lembrar de todas as coisas. Ok, eu sei mais ou menos o que eu quero. Talvez Pop-up, Border, Sysmenu. O que são esses estilos? Eu estou dizendo todas as características da janela, por exemplo. Ela tem o botão de minimizar, ele tem o botão de maximizar, ele tem o botão de fechar, ela tem borda, ela não tem borda, ela tem um caption com texto lá em cima, igual esse aqui, ó. Tem o título da janela. Qual é o título da janela, por exemplo? Eu acho que a gente quer o Overlapped Window, mas eu não quero um Thick Frame, eu queria que ela fosse sem borda. Ok, eu vou usar Overlapped Window por hora. Esse vai ser o estilo da nossa janela. E tem um outro estilo que eu quero, que é WS Visible. Porque senão a gente vai ter que chamar Show Window manualmente. Ok, existe o Visible. Ok? Se a gente não passasse isso, a gente teria que chamar Show Window. X e Y, posições X e Y. Existe uma forma de eu especificar posições padrão aqui, que é CS use default, tanto para X quanto para Y. E agora a largura e a altura da janela, que é o que a gente recebeu também por parâmetro, que é width e height. Ok? Handle da janela Pi não tem, nenhuma outra janela chamou a gente. Não temos o handle de menu. Temos um handle de instância, que é hinstance. E não tem nenhum lparam especial nesse caso. Essa é a nossa chamada de create window. Vou só dar uma indentada na janela aqui. Talvez assim. Isso retorna para a gente o handle da janela. Se o window handle for nulo, o que a gente vai querer fazer, vou subir esse código um pouco, é a mesma coisa aqui. Logar o erro e retornar null pointer. Agora, se a gente chegou nesse ponto e a gente não retornou, é porque a gente conseguiu tanto registrar a classe da janela, quanto criar uma janela desse tipo. E o que a gente vai fazer agora é dar um window, que é aquela estrutura que a gente definiu aqui, ok? Eu vou criar um window pointer, window é igual a new window. E já vou pôr um to do aqui. Márcio, use our own memory allocator manager here. Quando a gente tiver o nosso próprio gerenciador de memória, a gente vai usar ele no lugar de usar esse new aqui, ou a gente vai sobrecarregar o operador new para que ele use o nosso gerenciador de memória. Mas isso precisa ser revisado depois. Ok, window, o que eu quero guardar é o handle dessa janela. Handle é igual a hwnd. Isso faz com que a gente precise guardar um handle chamado handle aqui dentro da janela window, da estrutura window da nossa janela. Vamos indentar esse código todo. Ok. E eu preciso retornar aqui
a window que eu aloquei. Perfeito, a gente tem a nossa janela criada. Vamos testar esse código. Primeiro ver se eu não cometi nenhum erro. The following warning. Ele está reclamando que a gente tem... Claramente isso aqui não ia compilar. Vamos usar só esse return default por hora. O que mais? Ele reclamou do load icon. Ok, a gente tem que chamar com make int source, como eu expliquei no último vídeo. Window handle tá. Window handle. Ok, window handle. Esse cara é igual ao nosso window handle. Eu ainda tenho CS use default. Create window use default. CW não CS. E isso deve ser tudo. Create window EX. Será que esse cara é maiúsculo? Não. O que está errado? Create window. Tinha escrito errado. Ok, nosso código compila. E se a gente executar, aliás, a gente tem que fazer com que o nosso launcher chame isso. Find small launcher, cpp. Eu vou parar de chamar o show message aqui. Aliás, também vou pegar um small platform, referência platform igual a engine.platform. Então a gente pegou uma referência para nossa plataforma e eu posso chamar platform.createWindow, passando largura, altura e o título. E esse cara tem que retornar um small window pointer window. Ok. Se eu executar esse programa agora, você deve perceber que ele vai abrir e fechar muito rápido. Eu não sei se o OBS vai conseguir captar isso, mas eu vou fazer algumas vezes para ver se aparece a janela piscando. Ela está fazendo exatamente o que a gente mandou ela fazer, que é criar uma janela, abrir uma janela e terminar o programa. A gente precisa fazer com que a janela permaneça aberta e fique tratando os eventos que o sistema operacional mandar para a gente. Para isso, a gente vai precisar adicionar um outro método nessa classe, que é update window events. Aqui tem um nome melhor. Não tem. A gente vai receber somente um ponteiro para a window que a gente quer atualizar os eventos, e era isso. Vamos pegar esse código, vamos para a nossa plataforma. Eu vou criar aqui o nosso método. O que o nosso método tem que fazer? Ele tem que olhar a fila de eventos que o sistema operacional está mandando para a gente e, um por um, pegar esses eventos e enviar esses eventos lá para o nosso window proc, que é esse método aqui em cima, que é essa função aqui em cima. Okay? E aqui a gente começa a tratar esses eventos.
Como a gente faz isso? Existe uma função chamada pickMessage. E o pickMessage me permite fazer exatamente isso. Pegar olhar para a lista de eventos, retirar o evento de lá. E como ele faz isso? Aliás, deixa eu pegar a documentação, que eu não lembro os parâmetros de cabeça. PickMessage. Uma estrutura message, o handle da janela, filtro e o remove message, que é PM remove. Ok. Vou botar esse cara pra cá que a gente consegue botar a documentação por cima. Tá. Primeiro, vamos extrair o handle da janela para a gente não ter que ficar acessando um ponteiro externo durante um loop, ok? Handle é igual ao window. A gente acessa o ponteiro só uma vez. Como é que é o nome do parâmetro? Handle. Então eu passo o handle da janela, depois o endereço para uma estrutura message, que eu vou declarar aqui, depois o filtro. Basicamente existe uma fila de eventos, eu tenho que dizer o intervalo desses eventos que ele tem que pegar. Se eu especificar 0, tanto para o início quanto para o fim do intervalo, ele sabe que eu não quero filtrar, eu quero que ele trate absolutamente todos os eventos. Além disso, ele quer saber se eu quero tirar os eventos da fila ou se eu quero só olhar os eventos. E a gente quer tirar os eventos da fila. Então, PM remove. Então, a gente vai estar nesse loop enquanto houverem eventos na fila. Enquanto houver ou houverem. Pesquisa aí o português, não sei. Enquanto houver eventos na fila. E o que a gente vai fazer com esses eventos? A gente vai dar um translate. Aliás, deixa eu só explicar uma coisa sobre isso. Repara que eu passei um ponteiro por uma estrutura message. O que o pickMessage vai fazer é copiar os dados da mensagem para dentro dessa estrutura. Okay? Ele vai lá, tira a mensagem da lista, copia ela para dentro dessa estrutura message e agora eu tenho acesso à mensagem. Eu poderia já olhar as mensagens aqui e tratar elas aqui. Acontece que o Windows... Deixa eu explicar isso de uma forma melhor. Dispatch message. Eu uso essa função para enviar essa mensagem que a gente acabou de pegar lá para o nosso window proc, que é esse cara aqui. Ok? Então, basicamente, o que eu estou fazendo é pegando os eventos e enviando para o nosso proc lá em cima. Pega os eventos e envia para o proc. Acontece que não é só o nosso código que pode chamar o nosso proc. O próprio Windows pode chamar o nosso proc às vezes. E esses eventos que o Windows manda direto para lá, a gente não vai ter acesso aqui. Isso vai ficar bem claro quando eu quiser controlar, por exemplo, o fechamento da janela, que é o Windows que manda direto para lá. Deixa eu ver os parâmetros de dispatch message. Ups. Deixa eu dar um msdn dispatch message. Só para lembrar os parâmetros que eu não lembro. Oh não, será que eu fiquei sem internet? Não. Tá, ele só espera que eu mande a mensagem para ele. Então, essa é a mensagem. Tem um outro ponto que eu deveria fazer aqui antes, que é a translate message, que está relacionado com input internacional de teclado, às vezes, por exemplo, chinês, quando você tem que dar vários eventos de teclado até você inserir de fato o que você quer inserir. Então, translate message faz esse meio de campo e
garante que a mensagem que você está recebendo é exatamente o que o usuário esperava enviar para você. Ok? Você não vai tratar mensagens que podem ser modificadas ou que ainda não foram completamente processadas e devidamente inseridas aqui na fila de eventos. Então, a gente meio que tem que fazer isso aqui. E qualquer exemplo que você procurar na internet vai ter o Translate Message e o Dispatch Message. Se a gente não usar o Translate Message, o nosso código vai funcionar, mas provavelmente ele não vai funcionar corretamente. Quando, sei lá, um teclado, um sistema operacional cujo idioma principal é chinês. Ou, sei lá, turco, árabe. Ok? Tá, vamos chamar esse cara no nosso launcher. Como a gente vai chamar esse cara no nosso launcher? Eu vou falar por enquanto que infinitamente eu quero que ele platform.update window events, passando a nossa window para ele. E só isso já deve ser suficiente. Se eu não cometi algum erro, cometi hwnd. Ok, isso é um handle. O que mais? While pick message cannot convert argument 1 from handle to LP message. Eu inverti esses parâmetros. HWD. Cannot convert argument 2 from handle. Ok, vamos dar uma olhada no pick message. Eu confundi os parâmetros. Ponteiro para mensagem, handle, 2 filtros e se eu quero remover ou não. Ponteiro para mensagem, handle, 2 filtros. Ora, o que você está confundindo aí? Não consigo converter argumento 2 de handle para HWND. Provavelmente. O que você esperava? Um handle, HW. Não, você esperava um HWND. Então aqui está errado. HWND. E. Ok. A gente consegue compilar. Então, a gente tem a nossa janela funcionando. Por algum motivo o ícone está errado. Preciso ver por que ele não conseguiu carregar o ícone. Mas além disso, a janela é uma janela funcional, exceto pelo fato que fechar a janela não mata o nosso processo. E isso é meio que esperado, já que a gente... Deixa eu botar o processo aqui. Já que a gente instruiu ele a funcionar indefinidamente com while true. O que a gente quer é que ter alguma forma de saber que a janela foi fechada. E fechar a janela não pode necessariamente terminar o nosso processo, já que a gente vai ter muita coisa rodando, a gente vai ter vários sistemas que vão continuar rodando apesar da janela ter fechado. E a gente pode inclusive decidir reabrir a janela ou não deixar a janela fechar. E a gente precisa ter essa flexibilidade. Então, eu vou criar um mecanismo de dizer se a gente tem, se a janela foi ou não solicitada, se o usuário solicitou ou não fechar a janela, ok? Então, vamos definir esse cara aqui. Por exemplo, boolean window should close. E ele recebe uma window. O que esse método vai fazer é dizer para a gente se a janela foi solicitada a ser fechada ou não.
E simplesmente a gente vai botar um parâmetro aqui dentro dessa janela que é should close. E esse método vai retornar isso. Essa é a nossa window. Should close. Só isso. Agora, quando a gente vai setar isso? Quando a gente recebeu uma mensagem do sistema operacional dizendo: ei, alguém pediu para fechar a janela. E eu vou ter que checar isso aqui dentro do nosso window proc e não aqui embaixo dentro do nosso loop que checa as mensagens. Por quê? Como eu falei antes, algumas mensagens são enviadas daqui e a gente envia para o nosso window proc. A gente pode decidir enviar para o window proc. Outras mensagens são enviadas direto pelo Windows, então o próprio Windows chama o nosso window proc. E isso é um problema, porque eu não vou ter acesso a elas aqui. Então o que eu vou fazer é primeiro checar se alguém clicou no X. Quando alguém clica no X para fechar a janela, o Windows manda para a gente uma mensagem do tipo WM close. E se for esse tipo, se esse for o tipo da mensagem, o que eu vou fazer é enviar uma nova mensagem que aquele nosso método lá embaixo consegue processar. Eu vou chamar um post message. E eu preciso passar... Deixa eu ver os parâmetros. Eu nunca lembro a ordem dos parâmetros. Post message. Handle da janela, message w parâmetro. Okay. Handle da janela a gente tem, porque a gente recebeu aqui no nosso proc, ok? Então, hwmd. Depois a mensagem. Essas mensagens, elas são basicamente um número inteiro sem sinal. Elas são unsigned int. Esse cara é um unsigned int, ok? Então, o Windows me permite criar uma mensagem. Elas são só um número. Então, eu posso criar um número específico por uma mensagem própria que a gente vai criar. E a forma que o Windows me permite fazer isso é... Não sei se eu uso um define const int small close window é igual. Todas as mensagens do Windows, como eu falei, elas são valores numéricos. Elas vão até um determinado número, que o Windows dá um nome para esse número. Ele chama de WM user. Então, todas as mensagens do Windows vão de, não sei se 0, não sei se é algum número negativo, mas o valor máximo delas é WM user menos 1. Então, qualquer mensagem acima desse valor é considerada uma mensagem, pode ser usado para mensagens customizadas, tipo essa que a gente está mandando agora. Eu geralmente não uso WM user menos 1, já uso direto WM user mais 1. E essa é a nossa mensagem. Small close window. Então a gente vai passar small close window e não tem nenhum parâmetro importante para esse cara, a gente só vai passar 0. Isso vai fazer com que small close window seja postado aqui no nosso loop. E eu posso checar, por exemplo, se message for igual a small close window. E se for small close window, o que eu quero fazer é dizer que a nossa janela window tem should close igual a true. E eu simplesmente vou retornar aqui. Não vou terminar de processar mais nenhuma mensagem. Eu simplesmente vou ignorar tudo e vou terminar o nosso loop aqui. Platforms
Windows Launcher. Então, enquanto platform.should, como é que eu chamei o método? Windows should close. Windows should close. E a gente passa a nossa window. Na verdade, enquanto essa plataforma não for, enquanto isso não for true, a gente quer continuar processando. E eu acredito que isso é suficiente para o que a gente quer fazer. O código compilou sem problemas. Só para garantir, eu vou compilar ele novamente. Ok. Por algum motivo, o Windows já está ficando... Vamos inicializar esse cara aqui como... Será que esse cara está ficando não inicializado e tá? Sim. Vamos olhar o nosso processo. Small. Que de small? Esse launcher. Esse é o small icon, tá vendo? Se eu fechar, o nosso processo fecha também. Eu ainda não sei por que ele não encontrou o ícone da janela. Eu acho que só falta isso para... Se eu passar o H-Instance, ele vai funcionar? H-Instance. Sim. Eu estava enganado sobre isso. De qualquer forma, a gente tem uma janela funcionando e a gente tem o fluxo geral de atualização dos eventos dessa janela. A gente consegue checar se essa janela foi fechada ou não. Inclusive, a gente consegue ignorar se a gente não quiser. Vamos botar essa funcionalidade? Vamos. Para encerrar, void. Clear window close flag. Window. E vou renomear esse método. Window should close. É porque esses dois métodos não combinaram o nome, mas... Windows should close com clear windows close flag. Get window close flag. Faz mais sentido, já que a gente tem um outro método parecido. Vamos renomear ele aqui. Get window close flag. E o outro método é o clear platform, que simplesmente vai setar a nossa window para should close para false. E vamos indentar esse código. Isso vai permitir a gente, por exemplo, ignorar e não permitir que alguém feche a janela no momento que a gente não quer ou algo assim. Então, o nosso launcher tem total flexibilidade para lidar com uma janela, criar uma janela, e ele não precisa saber como é a implementação da janela, que é o que eu venho falando desde o primeiro vídeo, da gente separar muito bem a camada de plataforma da engine propriamente dita. Windows should close virou get window close flag. E para encerrar, a gente precisa de uma forma de destruir a nossa janela.
destroy window, que recebe uma window. E a forma da gente fazer isso vai ser realmente muito simples, porque basta a gente dar um delete em window. E era isso. Novamente, to do Márcio. Use our. Qual foi o que eu falei lá no new? On memory allocation here. Manage here. Ok. Então vamos fazer ele dar um platform.destroy window na nossa window assim que a gente sair do loop que processa as mensagens. Ah, tá. Ele não consegue compilar porque o nosso programa está aberto. E agora ele está chiando de alguma coisa. Ele está chiando do platform destroy window. Ele não achou destroy window. Certamente cometi algum typo em algum lugar. Window destroy window. E no nosso destroy window. Então ele provavelmente está aqui. Claro. Esse é um método da classe platform. E agora a gente compila sem problema e a gente, novamente, só para garantir que o nosso processo vai morrer, sem problema e sem efeitos colaterais. É isso que eu queria. Bom, esse é o conteúdo de hoje. No próximo vídeo eu volto alocando um contexto OpenGL para a gente conseguir renderizar em cima dessa janela. Até lá!